Agora, esse mês marks the 5-year anniversary marca o aniversário de 5 anos since the COVID-19 shutdowns. desde o fechamento de tudo por conta da Covid. It was such a turbulent time, Foi um tempo muito turbulento, with shelves emptying and people scrambling for supplies. com as prateleiras se esvaziando e as pessoas correndo atrás de suprimentos. Where I live, Onde eu moro, supply chain interruptions made things hard to find. as interrupções na cadeia de abastecimento fizeram com que algumas coisas fossem difíceis de comprar. Everyday items like cleaning supplies, E assim, coisas do dia a dia, como produtos de limpeza, canned goods, enlatados and frozen food. e alimentos congelados. As panic buying took over, Como à medida que o pânico das compras se estabeleceu, certain items became nearly impossible to get. alguns produtos se tornaram praticamente impossíveis de você conseguir. And stores struggled to keep up with the demand. E os mercados estavam lutando para conseguir atingir e dar conta da demanda. Amid this chaos, Em meio a esse caos, do you know what was the most sought after item? qual item vocês acham que foi o mais procurado de todos? Toilet paper. Papel higiênico, é isso mesmo. Toilet paper became the hottest commodity. Papel higiênico se tornou assim o produto mais cobiçado. Shelves emptied almost overnight. As prateleiras elas se esvaziavam de um dia para o outro. Did the same thing happen here? A mesma coisa aconteceu aqui? See? Sim. In my town, people were stocking up like crazy. Na minha cidade as pessoas estavam estocando papel higiênico com uma loucura. Clearing out shelves of toilet paper faster than stores could restock. Esvaziando as prateleiras de papel higiênico mais rápido do que os supermercados conseguiam repor. And in a supermarket in Sydney, Australia, Em um supermercado específico em Sydney, na Austrália, things got way out of hand. as coisas saíram assim totalmente do controle. That morning, there was almost no toilet paper on the shelf. Naquela manhã específica, praticamente já não tinha papel higiênico em nenhuma prateleira. A mother and daughter had come in, E aí uma mãe e filha entraram nessa loja and they had stacked their cart full E elas of everything that was there. e elas conseguiram encher o carrinho de supermercado delas com papel higiênico. That's when another woman approached them E isso, nesse momento, uma outra mulher chegou para elas and asked for just one pack. e pediu por um pacote só. But instead of sharing, the mother and daughter said, no, no, no. Mas ao invés de compartilhar com ela, a mãe e filha falaram não, não. And that's when the situation went off the rails. E foi aí que o bicho pegou. Frustrated and desperate, the woman lunged at their cart and grabbed a pack of toilet paper. Frustrada e desesperada, aquela mulher, ela simplesmente se jogou no carrinho e começou a tentar pegar o pacote de qualquer jeito. And the mother and daughter weren't having it. Só que a mãe e a filha não deixaram barato. They shoved back and were yelling at them. Elas começaram a empurrar de volta e começou uma gritaria. And within seconds, E numa questão de segundos, it turned into a full-out brawl. a situação virou assim uma briga generalizada. Shoppers stood frozen in shock Os clientes começavam a passar ao redor assim meio em choque, as the three women pulled at each other enquanto as mulheres se puxavam and threw punches e trocavam socos and wrestled down on the ground over this pack of toilet paper. e lutavam, se rolavam no chão lutando por esse pacote de papel higiênico. Store employees rushed in, Os funcionários da loja correram, trying to pull them apart, tentaram separar essa briga and eventually someone called the police. e eventualmente alguém teve que chamar a polícia. And at least one of the women got charged with public fighting. E pelo menos uma das mulheres ela foi autuada em flagrante por briga em público. And meanwhile, someone was catching it all to put on the internet. E enquanto isso tinha alguém ali filmando tudo para postar na internet. And it was a viral moment that captured just how panicked people were over the shortage of basic supplies. E esse vídeo acabou viralizando porque ele capturou perfeitamente esse pânico que as pessoas estavam sentindo pela escassez de alguns itens essenciais. Now the government told people to stop hoarding. O governo precisou entrar e falar assim, gente, para de
estocar. They said there would be plenty to go around. Eles garantiram, vai ter suficiente para todo mundo. But despite these reassurances, panic buying just kept happening. Mas mesmo com essas garantias de que ia ter suprimento para todo mundo, as pessoas continuaram com esse padrão de comprar em pânico. And as this story illustrates, E como essa história ilustra, some were even willing to throw punches to make sure their supplies didn't run out. algumas estavam dispostas, inclusive, a sair no soco para garantir que elas não iam ficar com falta de nada. And the shortage of cleaning supplies and toilet paper Essa falta de produtos de limpeza e papel higiênico was far less serious than the shortage of some medications, ainda era menos preocupante do que a escassez de alguns tipos de medicação, like children's Tylenol. como, por exemplo, o Tilenol infantil. During that time, Durante aquele tempo, my youngest granddaughter came down with a cold. a minha neta mais nova, ela ficou resfriada, gripada. And my daughter-in-law ran out of medicine to manage her fever. E a minha nora, ela ficou sem remédio em casa para conseguir controlar a febre dela. My son drove all over the city O meu filho rodou a cidade inteira. to 20 or 25 stores Cerca de 20, 25 lojas diferentes. before finally finding a bottle on one of the shelves. Antes de finalmente encontrar um último frasco em uma das prateleiras. Now it's disconcerting when you reach deep down into supplies that have always been there. É angustiante quando você recorre a recursos que antes sempre estiveram disponíveis. Only to discover that you've come to the end of your resources. Só para descobrir que você chegou no fim do seu estoque. And that your pantry is empty. E que a sua despensa tá vazia. But that's what happens in life sometimes, isn't it? Mas é isso que acontece na vida às vezes, não é? There are times when we reach the bottom. Existem momentos em que a gente chega no limite, no fundo do poço. When circumstances take a change for the worse. Quando as circunstâncias mudam para pior. When life presents us with unexpected challenges. Quando a vida nos apresenta alguns desafios inesperados. Times when we reach down to grab hold of some energy. Momentos em que a gente busca dentro de nós mesmos alguma energia. Or some strength or comfort. Força ou conforto. Or courage or peace. Coragem, paz. Only to discover that we're down to our last few crumbs. Só para descobrir que em busca disso a gente percebe que a gente só tem algumas migalhas. Last year was a year like that for me. O ano passado foi muito assim para mim. Had to face the end of life with my mother and father. Tive que enfrentar a situação de fim de vida tanto da minha mãe como do meu pai. My father died and my mother died 6 weeks later. Meu pai morreu e a minha mãe veio a falecer 6 semanas depois. Now this morning we're going to talk about how to live the abundant life. Essa manhã nós vamos falar sobre como viver a vida abundante. Even when you're scraping the bottom of the pot. Mesmo quando você está ali raspando o fundinho da panela. Because the bottom is a difficult place to be. Porque esse fundo é um lugar difícil de estar, o da escassez. But the Bible teaches us it's the place where we can experience abundant life. Mas a Bíblia nos ensina que é justamente aí que a gente pode experimentar uma vida abundante. And it's when we reach the bottom that God often pours out his most precious blessings. E é quando a gente chega justamente nessa escassez de recursos que Deus muitas vezes derrama sobre nós as suas bênçãos mais preciosas. We all go through those times. Todos nós passamos por momentos assim. But God doesn't want us to merely survive, he wants us to thrive. Mas Deus não quer que a gente apenas sobreviva a momentos assim. Ele quer que a gente prospere ou floresça em meio a eles. He wants us to live abundantly in those times of scarcity. Ele quer que nós vivamos uma vida abundante nesses períodos de escassez. And we can do that if we adopt the right mindset toward difficulty. E nós podemos fazer isso se adotarmos a mentalidade correta em tempos de dificuldade. Now, turn with me in your Bibles to 1 Kings chapter 17. Abra sua Bíblia comigo em 1 Reis, capítulo 17. Now, the easiest way to find it is if you start from the beginning. Agora, a maneira mais fácil de encontrar 1 Reis é você and go começar past the first 5 books of Moses. lá do comecinho, você passa o Pentateuco. And then there's 5 more books: Joshua, Judges, Ruth, 1 and 2 Samuel. Depois você passa os 5 livros seguintes: Josué, Juízes, Ruth, 1 e 2 Samuel. To the book of 1 Kings. E aí você chega em 1 Reis. And the passage that we're going to read O trecho que nós vamos ler tells the story of a woman who lived in the ancient Phoenician city of Zarephath. Conta a história de uma mulher que morava na antiga cidade fenícia de Sarepta, Along the rocky coast of the Mediterranean Sea. que era localizada nas margens rochosas do mar
Mediterrâneo. Now the countryside around the city was dotted with fruit trees. Aos arredores da cidade, eles eram repletos de árvores frutíferas. Oranges, lemons, exotic fruits. Laranja, limão e outras frutas exóticas cresciam ali. And a few miles inland, the mountains of Lebanon rose to majestic heights. E alguns quilômetros para o interior, as majestosas montanhas do Líbano erguiam-se de forma bem alta, elas eram muito altas. Those cedars were the ones that Solomon imported for his temple. E as árvores de cedro poderosas e perfumadas que existiam ali foram justamente a que Salomão trouxe para a construção do templo. And in the teal blue waters, the workers harvested shells. E ao longo das águas do Mediterrâneo, os trabalhadores colhiam algumas conchas valiosas. Which yielded a strong purple dye. E essas conchas produziam um corante púrpura intenso. To dye at the clothes. Para tingir as roupas dessa cor púrpura. The port was bustling in this Mediterranean city. Então as coisas, o porto dessa cidade ele era bem movimentado. The trade industry was growing. O comércio estava em crescimento. The economy was strong. A economia era forte. Politically, the king had guaranteed peace and security for the region. Politicamente, o rei tinha garantido paz e segurança para essa região. He had arranged the marriage of his daughter Jezebel. Ele arranjou o casamento da sua filha Jezabel To the king of the neighboring nation. Com o rei da nação vizinha, The nation of Israel. a nação de Israel. King Ahab. O rei Acabe. Now life was good for the people of Sidon. A vida era boa e confortável para o povo de Life Sidom. was also good for the woman in our story. A vida também era boa para a mulher da nossa história. She had a husband, Ela tinha um marido, a cute little house, uma casinha simples, bonitinha, and a beautiful baby boy. e um lindo bebê menino. Things were going very well As coisas estavam indo muito bem, until the day that tragedy struck. até o dia em que a tragédia bateu a porta. And her life began to unravel before her very eyes. E a vida dela começou a desmoronar bem diante dos seus olhos. And we don't know whether it was an accident at the docks A gente não sabe se foi um acidente nas docas, no porto, or a heart attack um ataque cardíaco, or cancer, câncer, but for whatever reason the woman's husband died mas por alguma razão o marido dela morreu. and her life was thrown into chaos. E a vida dela se transformou então numa situação caótica, no caos. She had lost the love of her life, Ela tinha perdido o amor da sua vida, and it was her closest friend. que também era o seu amigo mais próximo. And suddenly she was on her own, De repente ela tinha que se virar sozinha. a single mom with a small child to raise and support. Uma mãe solteira com um filho pequeno para criar e sustentar. Somehow over the next few years she made ends meet. De alguma forma, nos anos seguintes, ela conseguiu se virar. She got a job. Ela conseguiu um emprego. Perhaps she took on some contract work. Talvez ela tinha algum tipo de encomenda ou trabalho desse tipo em casa. Perhaps she was weaving or dyeing textiles in her home. Talvez ela estava tecendo ou tingindo tecidos em casa. Finances were tight. As finanças eram apertadas. She was lonely and tired. Ela se sentia sozinha e cansada. But somehow she managed to hold it all together. Mas de um jeito ou de outro, ela estava conseguindo manter as coisas sob controle. Until the economy crashed. Só que aí a economia entrou em colapso. Spring came, but the rains didn't. A primavera chegou, mas as chuvas não vieram. No rains meant no crops. Sem chuva não tinha colheita. The fruit and cedar trees withered and dried up. As árvores frutíferas começaram a murchar, a secar. And so did the economy. E isso aconteceu a mesma coisa com a economia. Now, it wouldn't have been so bad if they could have imported food from another region. Não seria tão ruim se ao menos eles conseguissem importar comida de outra região. But the whole land was struck with a crippling famine. Mas toda a área foi atingida por uma fome muito grave, devastadora. Trade and commerce came crashing to a standstill. As comércios e as trocas comerciais que haviam começaram a desmoronar completamente. She saw it coming, but it didn't lessen the sting when it happened. Ela sabia que isso estava se aproximando, mas isso não amenizou a dor quando finalmente esse momento chegou, ou bateu na porta dela. And it happened just as she feared. E chegou, e aconteceu exatamente o que ela temia. The woman lost her job. Ela foi demitida. How were they going to manage? E agora, como que eles vão fazer? How were they going to live? Como que eles vão continuar vivendo? The economy was very bad. A economia estava péssima. No one could afford to give them handouts. Ninguém tinha condição de ajudar.
She had no husband, Ela não tinha marido, no friends or family to turn to, não tinha amigo nem família No em quem ela job. pudesse recorrer, não tinha emprego. and she barely had anything in her cupboard. E a despensa dela estava praticamente vazia. She portioned out a small meal for each day. Ela tentou racionar aos pouquinhos para ter uma pequena refeição But em it cada wasn't dia. long until all the dried fruit and vegetables were gone. Mas não demorou até que todas as frutas e mantimentos que ela tinha se acabassem. And she had only a small barrel of flour E ela tinha então só um pouquinho, um restinho num barril de farinha. and a jar of oil left over. E uma jarra de azeite, era tudo que restava. So she and her son began to live on bread and water. Então ela e seu filho começaram a viver só de pão e água. And every day as she flattened and baked the ration of bread, E aí todo dia, enquanto ela amassava e assava lá a sua pequena porção de pão, she prayed for rain. ela orava por chuva. But every day the sun began to shine even hotter. Mas a cada dia parecia que o sol ardia e brilhava cada vez mais forte. And then one morning, E aí uma manhã, the inevitable happened. o inevitável aconteceu. She reached the bottom of her supply Ela chegou no fundo, no final dos seus suprimentos. and hit the bottom. Chegou no fundo daquele barril de farinha. I can see her in my mind. Eu consigo vê-la nos meus olhos. She sank down to the floor and began to cry. Ela desabando no chão e começando a chorar. Not only had she hit the bottom of the flour, she had also hit the bottom of her emotional barrel. Não era só o fundo do barril de farinha que ela tinha atingido. Ela tinha chegado também no fundo do poço emocional. Life had dealt her so many hard blows. A vida tinha dado tanto golpe para ela, She tanto just golpe. couldn't handle it anymore. E ela simplesmente não conseguia mais lidar com aquilo. Death would be a welcome relief. A morte parecia até um alívio bem-vindo para ela. And from the backyard, her little curly-head boy called out, E lá do quintal, o seu pequeno garotinho chamou por ela "Mama, I'm hungry. e disse: "Mamãe, eu tô com fome. When are we gonna eat?" Quando que a gente vai comer?" And stifling her sobs, the woman replies that it won't be long. Go ahead. She just needs to get some more sticks for the fire. Então, engolindo o choro, a mulher responde: já, eu só preciso pegar mais alguns gravetos aqui para acender um fogo. She can't bear to tell him that it's going to be their last meal. Ela não tem coragem de falar para ele que provavelmente aquela é a última refeição. Slowly and with a heavy heart, she walks to the edge of town. Com o coração pesado, ela caminha lentamente até os arredores da cidade. And that's where 1 Kings 17 picks up the story. E é exatamente aqui que 1 Reis capítulo 17 pega a história. Nana is going to read 1 Kings 17 verses 7 to 16. Naná vai ler 1 Reis 17, versículos 7 a 16. Acompanhem comigo. E sucedeu que, passados dias, o ribeiro se secou, porque não tinha havido chuva na terra. Então veio a ele a palavra do Senhor, dizendo: Levanta-te e vai a Sarepta, que é de Sidom, e habita ali. Eis que eu ordenei ali a uma mulher viúva que te sustente. Então ele se levantou e se foi a Sarepta. E chegando à porta da cidade, eis que estava ali uma mulher viúva apanhando lenha. E ele a chamou e lhe disse: Traze-me, peço-te, numa vasilha um pouco de água que beba. E indo ela buscá-la, ele a chamou e lhe disse: Traze-me agora também um bocado de pão na tua mão. Porém ela disse: Vive o Senhor, teu Deus, que nem um bolo tenho, senão somente um punhado de farinha numa panela e um pouco de azeite numa botija. E vês aqui, apanhei 2 cavacos e vou prepará-lo para mim e para o meu filho, para que comamos e morramos. E Elias lhe disse: Não temas, vai e faze conforme a tua palavra. Porém faze disso primeiro para mim um bolo pequeno e traze-o para fora. Depois fará também para ti e para o teu filho. Porque assim diz o Senhor, Deus de Israel: a farinha da panela não se acabará, o azeite na botija não faltará, até o dia em que o Senhor dará chuva sobre a terra. E ela foi e fez conforme a palavra de Elias. E assim comeu ela, ele e a sua casa por muitos dias. Na panela a farinha não se acabou, na botija o azeite não faltou, conforme a palavra do Senhor, que falara por meio do ministério de Elias.
Now, the Bible is full of stories of people who hit the bottom. A Bíblia está repleta de pessoas que chegam no fundo dos seus recursos. Like Joseph, who was thrown to the bottom of a pit. José, por exemplo, foi lançado no fundo de um poço. Or Paul and Silas, who were thrown to the bottom of a prison cell. Paulo e Silas foram lançados no fundo de uma cela na prisão. Or the three friends who were thrown into the bottom of a furnace. 3 amigos foram lançados no fundo de uma fornalha ardente. Or how about Samson, who reached the bottom of his strength? E Sansão, que chegou no limite das suas forças. Or the disciples who had no fish at the bottom of their nets. E os discípulos que não encontraram nenhum peixe no fundo das suas redes. We can empathize with these people. Nós podemos ter empatia com essas pessoas. And with the story of this woman. E com a história dessa mulher também. Because most of us know what it is to hit the bottom. Porque a maioria de nós sabe como é chegar nesse fundo do poço. At times life disappoints us. Às vezes a vida nos decepciona. Friends hurt us. Amigos nos ferem. Family relationships get messed up. Relacionamentos familiares se complicam. Children rebel. Filhos se rebelam. Businesses fail. Negócios fracassam. Churches get caught in conflict. Igrejas entram em conflito. We get sick. Ficamos doentes. Tragedy strikes. Tragédia nos atinge. And it's not only the negative events that deplete us. E não são só esses eventos negativos que nos esgotam. It can also be good things. Coisas boas também podem fazer isso. Like weddings. Como casamentos. Or babies. Nascimento de filhos. Or moving to a new house. Mudança para uma outra casa. Or the pressure of a growing business. As pressões de um negócio que está alavancando. We get stressed and overwhelmed with all the demands of life. A gente fica sobrecarregado com as muitas demandas da vida. And we hit the bottom. E a gente chega no fundo. Now the woman of Zarephath learned some lessons. A mulher de Sarepta, ela aprendeu algumas lições. She was taught by the prophet Elijah. Ela foi ensinada pelo profeta Elias. Who by the time they met was accustomed to living that way. Que quando encontrou com ela já estava acostumado a viver dessa forma. Let me give you a bit of Elijah's backstory. Eu vou te contar um pouquinho dos bastidores da história de Elias. Elijah was a prophet of God during a time of widespread evil. Elias foi um profeta de Deus em uma época em que a maldade ela era generalizada. The Bible tells us that King Ahab A Bíblia nos diz que o rei Acabe did more evil than all the other kings that came before him. Fez mais maldade e perversidão do que todos os reis que já haviam vindo antes dele. And then Ahab married Jezebel. E Acabe casou-se com Jezabel. And followed her into Baal worship. E seguiu a Jezabel na adoração que ela tinha a Baal. And led the entire nation to worship Baal. E isso fez com que ele levasse também toda a nação de Israel a adorar Baal também. Baal was the god who was supposedly responsible for bringing rain. Baal era considerado Deus responsável por trazer chuva. And since rain was crucial for crops, Baal favor was essential for a good harvest. E como a chuva era essencial para que houvesse boas colheitas, obter o favor de Baal era visto como fundamental para que houvesse a abundância numa safra abundante. And according to that belief system, e de acordo com essa crença, it rained whenever Baal slept with Asherah. A chuva caía sempre que Baal se unia a Azerá, who was the goddess of fertility and earth. Que era a deusa da terra e da fertilidade. Baal worship was deeply rooted in the worship of nature and sex. A adoração a Baal, ela estava profundamente enraizada no culto à natureza e ao sexo. People sought to please Baal through sexual rituals. As pessoas buscavam agradar a Baal por meio de rituais, orgias sexuais. And temple prostitution. A prostituição nos templos. And sacrificial offerings. E ofertas sacrificiais. Even sacrificing babies. Chegando até a sacrificar bebês. In desperate attempts to gain Baal's favor. Em tentativas desesperadas de obter o favor de Baal. It was a religion that was centered on sensual indulgence. Era uma religião baseada em indulgências sexuais. And magic. Na magia. And the illusion of human control over the natural world. E na ilusão de que os humanos tinham algum controle sobre o sobrenatural e sobre a natureza. Elijah lived in a culture where sex was sacred. Elias viveu numa cultura em que o sexo era sagrado. Nature was divine. Natureza era divina. And human life was expendable. E a vida humana era descartável. We see some of these things in our culture today. Nós vemos algumas coisas, alguns elementos disso na nossa cultura hoje.
Now God sent Elijah to confront King Ahab with a message of judgment. Deus enviou então Elias para confrontar o rei Acabe com uma mensagem de juízo. There would be no rain until Elijah declared it. Não vai ter nenhuma chuva até que Elias declarasse o contrário. So this wasn't just a drought. Então isso não era uma mera seca, um período It de was a estiagem. direct challenge to Baal's supposed power over the weather. Era um desafio direto a esse suposto poder de Baal sobre o clima. And the famine that followed would prove that it was the God of Israel, not Baal, who controlled the weather. E a fome que se seguiu provaria então que o Deus verdadeiro era o Deus de Israel, não Baal. E era o Deus verdadeiro que controlava a prosperidade na terra. Elijah delivered the message to King Ahab. Elias foi lá então e entregou a mensagem ao rei And Acabe. then he ran for the hills. E aí ele correu, fugiu. He hid beside a brook in the mountains. Ele se escondeu nas montanhas. And he lived in scraps of bread E ele viveu de pedaços, migalhas de pão that the ravens dropped off every morning and evening. que os pássaros, que os corvos lhe traziam todas as manhãs e todas as noites. Queen Jezebel went crazy. A rainha Jezabel ficou furiosa. She started a manhunt for Elijah Ela começou uma caçada a Elias. and proceeded to kill every prophet of the Lord she could find. E começou a matar todo e qualquer profeta de Deus que ela encontrasse. The drought dragged on for a few years. A seca se arrastou por alguns anos. The brook dried up. Eventualmente o riacho secou. And that's how Elijah ended up on the widow's doorstep, E foi assim que Elias eventualmente foi lá e bateu na porta da casa da viúva. looking for a room to rent. Porque ele estava procurando um lugar em que ele pudesse ficar. And by that time, Elijah was accustomed to living at the bottom. E naquele tempo, então, quando isso aconteceu, Elias já estava acostumado a viver na escassez. He had done so for years. Ele estava vivendo assim já há muitos anos. And his life demonstrates that the first thing you need to make it through tough times E Elias a sua vida demonstra que a primeira coisa que é necessária para enfrentar períodos assim is to adjust your perspective. é ajustar a sua perspectiva. Perspective is the first thing we lose when we face difficult situations. E perspectiva normalmente é a primeira coisa que a gente perde quando a gente enfrenta uma situação muito difícil. Like the woman of Sidon. Assim como a mulher de Sidom. There she was, gathering sticks, Ali estava ela juntando os seus gravetos, sua lenha, feeling very sorry for herself, sentindo pena de si mesma, past the point of desperation, passando do ponto do desespero, ready to die. pronta para morrer. And her perspective was markedly different than Elijah's. E a perspectiva dela era bastante diferente da de Elias. Perspective is the way you see something. Perspectiva é o modo através do qual você enxerga alguma coisa. Putting something into proper perspective means you recognize its true importance. A colocar algo na perspectiva correta significa que você reconhece a sua verdadeira importância. Now, I want you to notice the difference between the widow's perspective and Elijah's perspective. Agora eu quero que você perceba a diferença na perspectiva dela e da de Elias. Now, her words in verse 12, as the Lord your God lives. As palavras da viúva no versículo 12 diz: o Senhor, o teu Deus, vive. She must have recognized Elijah as a prophet of Israel. Ela provavelmente reconheceu Elias como um profeta de Israel. Perhaps by what he was wearing. Provavelmente por causa da forma como ele se vestia. But Yahweh was not her God. Mas Yahvé não era o Deus dela. Elijah, on the other hand, used God's name. Go ahead. He viewed God as the Lord God of Israel. Elias, por outro lado, ele se referiu ao Senhor de uma forma diferente, porque ele via ele como o Deus de Israel. In verse 21, he cries out in prayer, "O Lord, my God." No versículo 21, quando ele ora, ele clama: ó Senhor, meu Deus. Translators use all capitals when they translate God's unique Hebrew name. Os tradutores, eles usam todas as letras maiúsculas quando eles traduzem o nome único de Deus The name no I hebraico. am. O nome Eu Sou. And the temptation when we encounter difficulty is to forget God. E a grande tentação quando a gente enfrenta dificuldades é nós nos esquecermos de Deus. Or at least to forget who he really is. Ou pelo menos a gente esquece quem ele realmente é. We treat him like a vending machine. A gente trata Deus muitas vezes como aquelas máquinas de venda automática. We put in our desperation prayer. A gente coloca a nossa moedinha da oração desesperada. And then we kick and scream when he doesn't give us what we want. E quando ele não responde do jeito que a gente quer, a gente chuta e a gente grita, a gente fica bravo. We become all consumed with the problem. A gente fica completamente consumido pelo problema.
it is all that we see. E é só o problema que a gente consegue enxergar. But when we have a proper perspective on difficulties, Mas quando nós temos a perspectiva correta sobre as dificuldades, God is in the forefront. Deus está em primeiro plano, Deus está adiante. And the problem is in his shadow. E o problema está então à sombra dele. He is all that we see. Então ele passa a ser tudo aquilo que a gente enxerga. And during hard times, we need to remember God. E em tempos difíceis nós precisamos nos lembrar de Deus. We need to remember that he is. Nós precisamos nos lembrar que ele é. We need to remember who he is. Precisamos nos lembrar quem ele é. And we need to remember his promises. Precisamos nos lembrar de suas promessas. And his track record of faithfulness. E precisamos nos lembrar do seu histórico de fidelidade. When my mother was 80 years old, she was diagnosed with ovarian cancer. Quando a minha mãe tinha 80 anos, ela foi diagnosticada com câncer de ovário. And I remember being so upset. E eu me lembro de ter ficado tão aborrecida. And on the phone, I was crying. I didn't know. I was just overcome by the difficulty. E no telefone, então, quando eu soube, eu chorava e eu estava simplesmente sobrecarregada com a notícia, com a dificuldade que a gente enfrentaria. And I'll never forget when my mother told me. E eu nunca vou esquecer do que a minha mãe me disse. She said, Mary, Ela disse, Mary, God brought us through the war. Deus nos guiou, nos trouxe, nos tirou da guerra. God was with us when I was a refugee. Ele estava comigo quando eu era uma refugiada. God was with me when those planes the bombers were trying to kill me. Ele estava comigo quando aqueles bombardeios e aqueles aviões lançavam bombas tentando nos matar. God was with me when we moved to a new country and couldn't speak the language. Deus estava comigo quando eu fugi da onde eu estava e me mudei para um outro país cujo idioma eu não falava. God was with me every step of the way. Deus estava comigo em cada passo desse caminho. Why should I stop doubting his faithfulness now? Por que eu vou começar a duvidar da fidelidade dele agora? Perspective. Perspectiva. And with the right perspective, I remember that God is the great I am. Com essa perspectiva em mente, então, eu me lembro de que Deus é o grande eu sou. He is the ever faithful God. Ele é o Deus sempre e sempre fiel. He is the all-powerful and sovereign God. Ele é o todo-poderoso e soberano Deus. He is the creator of heaven and earth. Criador dos céus e da terra. The God who throws the stars into space. Aquele que lançou as estrelas no universo. He measures the waters in his hand. Ele mede as águas com as suas mãos. He holds the dust of the earth in his basket. Ele recolhe o pó da terra em seu cesto. He weighs the mountains on his scale. Ele pesa as montanhas com a sua balança. And it is this God who is for me. E é esse Deus que está comigo. And it is this God who has promised me. E é esse Deus que me prometeu. He said, when you pass through the waters, I will be with you. Me prometeu que quando eu passar pelas águas, eu estarei com você. And when you pass through the rivers, they shall not overwhelm you. Quando passar pelos rios, eles não o submergirão. And you've passed through your own rivers here, have you not? Você passou pelos seus rios aqui, não passou? When you walk through the fire, you shall not be burned. Quando andar pelo fogo, você não se queimará. The flame shall not consume you. Nem a chama arderá em você. For I am the Lord your God. Porque eu sou o Senhor, o seu Deus. And when I see God as big, my problems become small. E quando eu vejo Deus então como grande, os meus problemas se tornam pequenos. Verse 13, Elijah tells the woman, do not be afraid. No versículo 13, Elias diz à mulher, não tenha medo. Now Elijah understood fear. Elias conhecia bem o medo. He was living in hiding. Ele estava vivendo escondido. The most powerful people in the country had initiated a manhunt for him. As pessoas mais poderosas do país tinham começado uma caçada contra ele. They had put a bounty on his head. Havia uma recompensa pela sua cabeça. But he chose to remember God. Ele escolheu se lembrar de Deus. And to trust the one whose grace is sufficient. E a confiar naquele cuja graça é suficiente.
The second thing the woman needed to do to thrive during this time A segunda coisa que a mulher precisava fazer para florescer durante esse tempo was to maintain the right priorities. era manter as prioridades corretas. Elijah said to her, "Do not fear, go and do as you have said." O Elias diz então para a mulher: não tenha medo, vá e faça o que eu disse. But first, Mas antes, make me a little cake and bring it to me. Afterward, make something for yourself and your son. mas primeiro faça um pequeno pão e traga para mim. Depois, faça algo então para você e para o seu filho. First is something that is important. A palavra primeiro indica que algo tem prioridade. It's dealing with what is most important. Está lidando com aquilo que é mais importante. And when we're going through difficult times, E quando nós enfrentamos dificuldades, it's natural to assume a me first attitude. é natural que a gente adote uma atitude de eu em primeiro. My problems, Meus problemas, my pain, minhas dores, my unfulfilled needs, minhas necessidades não my atendidas, expectations. minhas expectativas. But to thrive in the place at the bottom, you need to set that aside Mas para perseverar em tempos de escassez, você precisa deixar isso de lado and put first things first. e colocar as coisas primeiras em primeiro lugar. There are Primeiro so lugar. many directives in Scripture about what's important. Existem tantas direções na Bíblia que nos apontam aquilo que é importante. Put God first. Ponha Deus em primeiro lugar. Love Him with all your heart and soul and mind. Ame-o de todo o seu coração, alma e entendimento. This is the first and greatest commandment. Esse é o primeiro e mais importante mandamento. Seek first His kingdom and His righteousness. Busque em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. Repent first. Arrependa-se primeiro. Blind Pharisee, first clean the inside of the cup and the dish. Hipócrita, primeiro limpe o interior do seu copo e do seu prato. Forgive first. Perdoe primeiro. Don't wait for the other to forgive. Não espere o outro perdoar primeiro. Don't wait for the other to say they're sorry. Não espere o primeiro dizer que ele sente muito. First, take the log out of your own eye. Primeiro tire a trave do seu próprio olho. Seek reconciliation first. Busque a reconciliação primeiro. First, go and be reconciled. Primeiro vá e se reconcilie. So how did the widow in our story need to put first things first? Então, como que a viúva da nossa história precisava colocar as prioridades em primeiro lugar? She had to choose to obey the Lord. Ela precisava escolher obedecer a Deus. Notice in verse 9 that the Lord had commanded the widow to feed Elijah before Elijah even got there. Perceba que no versículo 9 o Senhor já tinha ordenado que a viúva sustentasse Elias antes mesmo dele chegar. She already knew what God was asking of her. Ele já sabia o que Deus estava pedindo dela. She just had to follow through and do it. Ela só precisava seguir e obedecer. And for that to happen, she had to let go. Para isso acontecer, ela precisava abrir mão. She desperately wanted to hang on to that last little bit of flour and oil. Ela queria desesperadamente reter aquela última porção de farinha e de But the azeite. Lord asked her to open her hand and let go. Mas o Senhor pediu que ela abrisse mão daquilo. And she had to let go of far more than that. E não era só disso que ela precisava abrir mão. She had to let go of her self-sufficiency. Ela precisava renunciar ou abrir mão da sua autossuficiência. She had to let go of her instinct for self-protection. Ela precisava abrir mão do seu instinto de autoproteção. She had to let go of self-interest. Ela precisava abrir mão do seu interesse próprio. And she had to let go of the last shred of control she had over her own life. E ela precisava abrir mão daquele último fiozinho de controle que ela ainda tinha sobre a sua própria vida. And the widow couldn't receive from the Lord until she had given up what she was so desperately hanging on to. A viúva, então, ela não poderia receber do Senhor enquanto ela não renunciasse ou não abrisse mão daquilo ao qual ela se agarrava tão desesperadamente. And then she needed to step up and do what the Lord asked her E aí to ela do. precisava assumir e fazer aquilo que o Senhor havia pedido dela. What about you? E você? Are you putting first things first? Você está colocando as coisas primeiras em primeiro lugar? What are you holding on to that you need to surrender? O que você está retendo ou segurando com tanta força que você precisa abrir mão? What is something the Lord has asked of you, O que o Senhor já pediu de você, but you're hesitating or dragging your feet and following through? mas você está hesitando ou adiando fazer o que precisa ser feito? These bottom of the barrel moments can help awaken us from our complacency. Esses momentos de escassez podem nos despertar da nossa complacência.
They can help us reevaluate what truly matters. E eles podem nos ajudar a reavaliar o que realmente importa. And to thrive in the bottom, E para florescer na escassez, you need to maintain the right perspective você precisa manter a perspectiva correta, and priorities, as prioridades corretas, and you also need to persevere. mas você também precisa perseverar. Why should you persevere? Por que você deveria perseverar? Because the Lord will send the rain. Porque o Senhor enviará a chuva. We persevere because in God's economy a little is enough. Nós perseveramos porque na economia de Deus, um pouquinho é mais do que suficiente. We live in abundance because He gives us enough. Nós vivemos em abundância porque Ele nos dá o Our suficiente. lives are abundant even when we're at the bottom because He gives us enough. Ele nos dá o suficiente quando estamos na escassez. The little flour in the barrel was enough to make the daily bread. O pouquinho de farinha no barril foi suficiente para fazer o pão de cada dia. The little manna gathered in the morning was enough for the evening meal. O pouquinho de maná recolhido a cada manhã foi suficiente para fazer a refeição. The little oil in the jar was enough to fill all the jars in town. O pouquinho de azeite na botija foi suficiente para encher todas as vasilhas da cidade. The little lunch was enough to feed everyone in the crowd. Aquele lanchinho pequeno foi suficiente para alimentar toda uma multidão. Gideon's little band of warriors was enough to defeat the whole enemy army. Aquele exército pequenininho foi suficiente para derrotar todo um exército inimigo. The little rock in the sling was big enough to bring down the giant. A pequena pedra na funda foi suficiente para matar aquele gigante. And just a little light is enough to overcome the darkness. E apenas um pequeno raio de luz é suficiente para resolver a escuridão. God gives you enough. Deus te dá o suficiente. He gives in abundance Ele dá abundância for each moment. para cada momento. His little is enough, O seu pouco é suficiente. and when you need it, E quando você precisa, He'll give you a little more. Ele vai te dar um pouquinho mais. Verse 14. Thus says the Lord God of Israel, the jar of flour shall not be spent, and the jug of oil shall not be empty. O versículo 14 diz: Assim diz o Senhor, o Deus de Israel: a farinha da vasilha não se acabará e o azeite da botija não faltará. I love the imagery here Eu amo essa imagem, because it points to Jesus. porque ela aponta para Jesus. The flour reminds us of the bread of the presence A farinha nos lembra do pão da presença, that sat on the table in the tabernacle, que ficava sobre a mesa no tabernáculo. and the bread of Christ's body E o pão, o corpo de Cristo, that was broken for us. que foi partido por nós. Oil in the Bible represents gladness O azeite na Bíblia simboliza alegria. and joy and healing. A presença, alegria e cura. And even more than that, the Spirit of God. E ainda mais do que isso, o Espírito de Deus. God gives you enough for each day. Deus nos dá o suficiente para cada dia. He gives you enough for each demand. Ele nos dá o suficiente para cada demanda. He gives you enough for each trial. O suficiente para cada desafio, para cada luta, And for each circumstance. para cada circunstância. The bread of His presence. O pão da sua presença, The oil of His Spirit. o azeite do seu espírito. If you have Jesus, you will always have enough. Se você tem Jesus, você sempre terá suficiente. We persevere because gold is refined in the crucible. Nós perseveramos porque o ouro é refinado no fogo. Now the name of the town was Zarephath, O nome da cidade, Sarepta, and that means the place of refining significa lugar de or refinamento smelting shop. ou a oficina de fundição. And you've undoubtedly heard that to get rid of impurities, gold must be refined by fire. Você com certeza já ouviu que para se livrar das impurezas, o ouro precisa ser refinado com fogo. Coal must be squeezed to make a diamond. O carvão precisa ser pressionado para então virar diamante. And it's the irritant of sand in the clamshell that creates the pearl. E é aquele grão de areia irritante dentro da concha que forma uma pérola.
It's the pressing of the olive that produces the nutritious oil. É o esmagamento da azeitona que produz o azeite tão nutritivo. And it's the testing of your faith in those bottom of the barrel times that produces perseverance. E é a aprovação da sua fé nesses momentos difíceis no fundo do poço que produz perseverança. We persevere because the rains will come. Nós perseveramos porque a chuva virá. After 3.5 years of drought, Elijah had King Ahab arrange a massive public contest. Depois de 3 anos e meio de seca, Elias chamou o rei Acabe para organizar um grande duelo público. It was a contest between Elijah and all of the kings and queens prophets. Era um duelo entre Elias e todos os profetas do rei e da rainha. The competition would settle once and for all whose God was the true God. O desafio ia resolver de uma vez por todas quem era o Deus verdadeiro. 450 prophets of Baal, 450 profetas de Baal, 400 prophets of Asherah, 400 profetas de Azerá, versus one prophet of God. contra um profeta do Senhor. Naturally, the odds appeared in Ahab's favor. Me parece que quem tinha vantagem era... And you know the rest of the story. Mas você sabe como a história termina, né? From dawn until dusk, those 850 prophets Do amanhecer até o entardecer, esses 850 profetas cried out to their God. clamaram pelo seu Deus. They danced wildly. Eles dançaram They descontroladamente, shouted to the heavens. gritaram aos céus, They chanted magic incantations. repetiram encantamentos e magias. And as the hours passed, their desperation grew. E à medida que as horas passavam, o desespero aumentava. They tore off their clothes and slashed their bodies with knives. Eles arrancaram as próprias roupas, começaram a esfaquear o próprio corpo, Letting the blood flow freely in desperation. deixando o sangue escorrer numa clara demonstração de desespero. Baal, hear us, hear us, hear us, O our God. Escuta-nos, Senhor, escuta, 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 Deus. And hundreds of prophets screamed in a chaotic, blood-soaked frenzy. E centenas de profetas gritavam sem parar para os seus deuses num cenário caótico, Begging Baal to answer. suplicando para que Baal respondesse. To no avail. Mas nada aconteceu. Then, Até que the one true prophet on the mountain o único profeta verdadeiro naquela montanha prayed one simple prayer fez uma simples e única oração to the one true God, para o Deus único e verdadeiro. and fire fell from heaven. E o fogo caiu do céu. And in the aftermath of this divine display, E depois dessa demonstração divina, Elijah turned to the publicly humiliated king to taunt him. Elias virou para o rei, agora já humilhado publicamente. Rubbing salt in the wound, Elijah suggested, E aí disse o seguinte, com um pouquinho de ironia, sugeriu o seguinte para o rei Acabe: "Oh, why don't you retire to your tent and have something to eat? por que você não volta lá para sua tenda e come alguma coisa? I hear the sound of rushing rain." E parece que tem chuva chegando. And come it did. E a chuva veio. The drought ended, O tempo da seca acabou. and for God's people it always does. Para o povo de Deus, sempre acaba. The righteous man may have many troubles, but the Lord delivers him from them all. O justo pode passar por muitas dificuldades, mas o Senhor o livra de todas elas. The question is not if God will send the rains. A questão então não é se o Senhor vai enviar The only chuva. question is when. A única questão é quando. The question is not if God will heal you. A questão não é se o Senhor irá curar você. The only question is when. A questão é quando. The question is not if God will deliver you. A questão não é se o Senhor irá promover livramento para você. The only question is when. A única questão é quando. And no matter how dry or difficult your circumstances are, E não importa quão secas ou difíceis as suas circunstâncias sejam, you can be confident that God will see you through. você pode ter certeza de que Deus irá te sustentar. And if you maintain the right perspective and the right priorities, and if you persevere, E se você mantiver a perspectiva correta, colocar as prioridades no lugar e perseverar, you will learn to live abundantly. você vai aprender a viver em abundância.
Even in those times when you feel you have nothing in the bottom of your barrel. Até mesmo naqueles momentos em que você sentir que você não tem mais nada no seu barril, na sua panela. Life abundant in the middle of the famine. Vida abundante, mesmo em meio à fome. That's what Jesus promises you. É isso que Cristo promete a você. That's what the Lord does for his children. É isso que o Senhor faz pelos seus filhos. I would like you to just consider for a moment. We're going to close now. Eu gostaria que você considerasse por uns minutos à medida que a gente está encerrando agora. And if you are going through a very difficult time, se você está atravessando um período muito difícil, if you are going through a hard time, you have come here and the burden is so heavy. Se você está atravessando um período difícil e o seu fardo, você sente que é tão pesado. Perhaps it's sickness. Talvez por doença. Perhaps it's financial difficulties. Talvez uma dificuldade financeira. Perhaps it's a prodigal child. Talvez um filho que se afastou. Whatever it is, if you are feeling dry and depleted, qualquer que seja a circunstância, se você está se sentindo sobrecarregada e vazia, I would like you to stand. Eu gostaria que você se levantasse. So that the sisters around you can strengthen you in prayer. Para que as irmãs que estão à sua volta possam fortalecê-la em oração. So please stand. Então, por favor, coloque-se de pé. And now, dear sisters, you reach out to those women. E agora, queridas, vocês que não estão em pé, vá até essas mulheres. You place your hands on them. Você estenda suas mãos sobre elas. And you pray for them. E ore com elas, por elas. Pray for them to see God. Ore para que elas vejam Deus. To maintain the right perspective. Que elas mantenham a perspectiva correta. And the right priorities. As prioridades corretas. And to persevere. E também para que elas perseverem. You pray for your sisters now. Ore pelas suas irmãs agora. And impart the blessing and strength of Jesus for them. E é para que a bênção e o cuidado do Senhor esteja sobre elas. If there's anyone who does not have someone to pray for them, just lift your hand and we'll get some prayer team members around you. Se não tem ninguém orando por você nesse momento, apenas erga sua mão e a gente vai, o pessoal da equipe de oração vai até você.